Estamos de volta com Dark Souls, essa franquia sombria que tem uma lore profunda, enigmática e cheia de mistérios. Eu sou Feldrick e te convido a me acompanhar na história O Suspiro de Andalus, em busca de um desfecho épico. Se você caiu aqui de paraquedas, não se esqueça de assistir o primeiro vídeo para poder evitar os spoilers, ok? Deixo aqui um agradecimento especial aos nossos membros e toda a nossa comunidade que está cada vez maior. Então é isso, mas antes de mergulharmos nessa aventura, aplica esse golpe no like e me conta nos comentários se vocês querem mais conteúdos da franquia Souls. Então eu conto com vocês. No vídeo anterior, um aço atravessou o tórax de Fira. Fira é despertada por sua filha. Elise, ansiosa, insiste em levá-la para fora e diz que chegou a hora. Fira, ao sair, se desespera ao ver sua filha em chamas, diante de uma imensa fogueira de corpos dos aldeões. A menina, com um olhar intenso, diz que ela precisava vê-los queimar. Com um grito desesperador, Fira retorna à realidade. Sua armadura está solta e ela pega um pedaço e vê seu reflexo. Nesse momento, descobre que se tornou uma morta-viva. Com relutância, ela arremessa o equipamento, percebendo que a maldição lhe roubou a verdadeira morte, pois apesar de ser agora um corpo oco, suas memórias ainda se agitam como poeira. Então, ela se levanta e começa a procurar por Aldrich, o vidente. A princípio, pensa que ele fugiu com as relíquias, mas ao examinar o local com atenção, percebe sinais de luta e um ritual inacabado. Perto dali, encontra um talismã azul que pode ajudá-la a encontrá-lo. Trilhando um caminho rochoso, Fira percebe pássaros vindo em sua direção. As aves carniceiras desejam um corpo, mas sua espada não permitirá que se alimentem. Com um golpe certeiro, ela mostra sua reprovação. Outra ave agarra seu braço. Fira gira o corpo e a ataca, afastando-a com um pontapé. Às suas costas, um novo pássaro a ameaça, mas rapidamente a cavaleira corta sua cabeça. Sem perder tempo, ela lança sua espada e silencia a maldita oponente que agoniza. Um tempo depois, o talismã do vidente a leva a um castelo abandonado. Ela atravessa os vastos corredores, passa pelas pinturas da história antiga e se depara com guardas mortos-vivos, enquanto se prepara para enfrentá-los. Cansada dessas pragas, a cavaleira avança e atravessa o corpo de um deles com a espada. Em seguida, empurra o corpo em direção ao outro, compartilhando a ponta de sua lâmina. Por fim, ambos são abatidos e o caminho é liberado. Ela sobe os degraus e, à espreita, observa o cativeiro. No fim do corredor, uma voz feminina ressoa, parecendo castigar um escravo em nome de um tal de Rei Fênix. Fira invade o cárcere e pede à mulher que se afaste de Aldrich. O vidente se espanta ao vê-la. Em vez de se afastar, a mulher tenta lançar um feitiço, mas Fira rapidamente se agacha, escapando de sua magia. Irritada, a bruxa murmura que a cavaleira tem a marca da morte, e logo seu corpo e sua mente apodrecerão. Isso tira Fira do sério, então ela manda a velha calar a boca. Como isso não surte efeito, ela mesma faz isso com a sua espada. Depois, ela observa toda a história que Aldrich foi obrigado a desenhar na parede. Aldrich fica sem palavras devido ao estado de Fira. Sem rodeios, ela afirma que está morta, mas mesmo assim, veio livrar a carcaça miserável dele daquela cela. Em seguida, ela menciona que ouviu a bruxa falar sobre um rei Fênix e pede que ele explique. O vidente conta que foi forçado a rituais para fazer previsões. Ele se lamenta, mas Fira pede que vá direto ao ponto. Ele então revela que o Rei Fênix quer saber a localização da pira ancestral e que previu tudo, inclusive sugere usar isso ao seu favor. Fira o interrompe, dizendo que antes de cobiçar a pira, precisa se livrar desse lugar e reclamar o que perderam. No entanto, o vidente revela que nem tudo o que perderam pode ser reclamado. Isso deixa a cavaleira preocupada. Ao atravessar o cativeiro, os presos se agitam pedindo com que os salvem. Eles dizem que serão mortos ou deixados para apodrecer, o que é ainda pior. Observando-os, Fira comenta com o vidente que eles poderiam ser úteis.
causando uma certa distração. Nesse momento, um dos presos interrompe a conversa e se identifica como o Cavaleiro do Círculo Branco. Ele afirma que pode liderar a distração enquanto leva seus 2 companheiros para fora. A Cavaleira se apressa em libertá-lo, contrariando o pedido do vidente. Dentro da cela, pergunta quem são os outros que ele pretende salvar. O Cavaleiro então aponta para o seu companheiro zumbificado e menciona Caramas, que está na Torre Norte, pedindo a Fira que reconsidere matá-lo, caso esse seja seu intuito. Ao ouvir o nome Caramas, Fira se surpreende. Logo depois, o vidente avisa que precisam se apressar. Ao sair da prisão, Fira interroga o vidente, perguntando se ele sabia sobre Caramas. Ele responde com uma pergunta, querendo saber o que Fira se lembra da história que lhe contou. A Cavaleira então responde que Caramas foi quem matou o dragão Andalus e restaurou a vida de Ishra com um último suspiro da besta. Em seguida, o vidente afirma que há mais, o que irrita Fira. Aldrich conta que antes de morrer, o dragão amaldiçoou Caramas, transformando-o no Rei Fênix, condenado a queimar pela eternidade. Ele veste uma armadura feita de pele de dragão, que é a única coisa que alivia sua tortura. A Cavaleira então entende que precisam tirar a armadura dele para reviver o dragão. Porém, o vidente adverte que precisam agir antes de Caramas, pois ele pretende reviver o dragão para os seus próprios fins e aniquilar a esperança. Sem perder tempo, eles se dirigem à torre indicada pelo Cavaleiro Branco. Ao entrarem na torre, deparam-se com Caramas, ou melhor, com o Rei Fênix, em sua armadura de dragão. Logo, eles trocam farpas. Ele a chama de coisa oca, e ela o acusa de traição por abandonar a ordem para liderar os mortos-vivos. Ele se defende dizendo que não há como conter a escuridão e que precisam sobreviver juntos a ela. O Rei Fênix então declara que se tornará o Deus do Novo Mundo. A Cavaleira rebate dizendo que não permitirá que ele condene todos à morte. Ele, no entanto, reforça friamente que todos já estão mortos. Mesmo assim, Fira corre em sua direção, saltando com a espada apontada, mas o Rei Fênix a derruba. No entanto, ela retoma o ataque, até que ele a agarra com sua enorme mão. Enquanto isso, o vidente se arrasta até a adaga de dente de dragão. Assim que ele a alcança, lança a arma para Fira. Com a adaga de dente de dragão em mãos, Fira a crava na armadura do Rei Fênix. Ele urra de dor enquanto ela se agarra à empunhadura. Em seguida, Fira se lança no chão, observando uma luz escapar do ponto onde o feriu. De repente, a armadura de dragão começa a se despedaçar para o desespero do Rei Fênix. Fira consegue a última relíquia. O vidente se alegra, afirmando que agora a jornada está próxima do fim. Fira, porém, suspeita que ainda haja coisas que ele não revelou. Mesmo assim, ela declara que está pronta para pagar o preço pela verdade. No caminho para a Pira Ancestral, a profecia de Andalus ecoa: nada é verdadeiramente vivo, nem realmente morto. Fira para no meio do caminho ao ouvir uma voz. O vidente pede para que ela continue antes que a chama da vida se apague. No entanto, ela o ignora, não recusando o chamado para a batalha. Ela avista um cavaleiro com a armadura de sua ordem cercado por 2 monstros gigantes. O vidente continua pedindo para que ela não se intrometa na luta alheia. Ignorando-o, ela avança e decepa o braço de uma das criaturas, mas em resposta, o gigante a bofeteia com a outra mão. O gigante se prepara para atacá-lo novamente, mas Fira é rápida e crava sua espada em sua barriga. A criatura cai sem vida. O cavaleiro fica surpreso com a sua chegada, mas Fira aponta sua espada para o pescoço dele e exige saber como ele conseguiu aquela armadura. Espantado, ele pergunta se ela não o reconhece. Fira diz que sua ordem foi destruída e o acusa de trazer desonra e usurpar a armadura. Ele rebate perguntando quem ela é para falar de honra. Ela o ameaça, dizendo que o perfurará com um aço, mas sem se intimidar, ele responde que foi assim que ela matou os outros. Ele se apresenta como Jarus e afirma que aquela armadura pertence a ele. Fira abaixa a espada, negando conhecer algum Jarus. Jarus, por sua vez, diz que a maldição a afetou e desabafa que a missão dele foi em vão. Ela pergunta que missão. Ele revela que a procurou para matá-la por assassinar os seus pais, mas questiona como matar o que já está morto. Mais tarde,
Em frente a uma fogueira, eles discutem o que Fira fez. Jaros revela que ela mandou queimar todos que sucumbiram à maldição e expressa sua frustração por ela não se lembrar. Enquanto ele fala, o vidente o observa com uma adaga em prontidão. Fira se recusa a acreditar, afirmando que veio até ali para poder ressuscitar o dragão e depois matá-lo, na esperança de que seu último suspiro trouxesse todos de volta à vida. Mas o cavaleiro insiste que a verdade é o que realmente importa, e o vidente se aproxima ainda mais dele, pronto para atacá-lo. De repente, a mente de Fira é golpeada por lembranças. Ela se vê dando ordens para matá-los e com a tocha em mãos para queimá-los. Outra imagem revela em sua cama, sem conseguir dormir. Aldrich invade suas memórias, pedindo com que ela retorne, pois precisam focar na missão de acabar com a maldição. Só assim, ela poderá ter sua família de volta. Fira retorna ao mundo presente, bem a tempo de impedir Aldrich de atacar Jaros. Ela separa a briga enquanto o vidente se defende, dizendo que Jaros quer envenenar sua mente. Mas Fira agora sabe a verdade. Avançando em direção ao vidente, ela o acusa de saber que ela era uma assassina e de não ter contado. Aldrich responde que fez isso porque havia um propósito maior, que traria redenção para ambos. Depois de ouvir isso, Fira pergunta a Jaros o que ele faria em seu lugar. O cavaleiro responde que acabaria com a maldição. Então eles retornam à subida até a pira. No meio do caminho, ela pede para o vidente se calar, pois não aguenta mais ouvi-lo, ainda inconformada com sua traição. Finalmente, eles encontram a pira ancestral, mas ela está mais fraca do que imaginaram. A cavaleira pergunta se o vidente precisará de tempo para realizar o ritual. No entanto, ele declara que a chama fará o trabalho, e assim leva as relíquias para o fogo. E das chamas nasce Andulus. Em suas asas, ele revela o passado, o presente e o futuro. O dragão encara a cavaleira e diz que, mais uma vez, as coisas mortas querem roubar o seu último suspiro. Ela rebate que não há outro jeito. Então ele apresenta uma alternativa, abrindo sua enorme boca, liberando fogo. Mas em vez de queimá-la, ele destrói tudo em seu caminho e voa. Fira vai atrás do dragão, ele cospe fogo em sua direção, ela se salva e tenta se acalmar. Mas o vidente grita que o dragão está em suas costas. Ela vira rapidamente, conseguindo se livrar de suas chamas. Enquanto Andulus se aproxima, Fira diz que sente muito. E em seguida, ela lança sua espada na direção dele. A lâmina atinge seu peito, fazendo-o ser lançado das alturas. Ao aterrissar, ele causa um estrondo na terra. Fira sobe na cabeça da criatura em agonia e aponta sua espada. O vidente pede para que ela se apresse, mas nesse instante ela se questiona se o que está fazendo é certo. Ao abatê-lo, ela sabe que só retardará as trevas, mas não trará a cura. Por outro lado, se não agir, a chama permanecerá acesa e as futuras gerações terão uma salvação. Talvez continuar morta possa ser sua redenção. Ao ouvir seus questionamentos, Aldrich se revolta, berrando que ela dê o último golpe certeiro, mas ela contesta, perguntando para que e por quem. Agora ela entende que Caramas lhe disse sobre as trevas inevitáveis e decide não repetir o erro. No entanto, Aldrich está decidido a matar o dragão. Ele manda que ela lhe dê a espada. No entanto, Fira vira para trás e o ataca. Enquanto ele agoniza, ela diz que ele só pensa em si mesmo, e isso é sua ruína. Jaros se oferece para matá-lo em um só golpe, mas Fira não permite. Ela argumenta que a magia dele condenará a uma vida de tormento, um destino ainda pior. Como esperado, ele se rasteja em sofrimento. Depois disso, Fira pede para que Andulus se mova. Fira e Jaros se separam enquanto Andulus ganha sua liberdade. Andulus observa, refletindo sobre o ciclo que foi quebrado. As trevas virão, mas não tão cedo. Com o calor das chamas, um novo amanhecer fará Ishira renascer. No mundo dos vivos, ainda haverá espaço para uma guerreira morta? Isso só o futuro dirá. E essa foi a história de Dark Souls, O Suspiro de Andulus. Curtiram a aventura? Acha que seria interessante trazer mais Souls pro canal? Então comenta aqui e fiquem agora com 2 recomendações fantásticas. Eu te espero no próximo vídeo.